Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações e notícias explosivas neste domingão. Nova pesquisa pegou todo mundo de surpresa, porque é após o vazamento lá criminoso daqueles áudios ali do, do Flávio com o Vorcaro, né? Que até agora ninguém sabe quem vazou, né? Sendo que tem investigação contra todos, tem investigação contra o Lula, tem investigação contra os petistas, tem investigação contra ministro, mulher de ministro, e nada sobre essas investigações foram vazadas, mas agora sobre aquilo ali envolvendo o Flávio, num momento crucial aí, podemos dizer, desse começo de eleição, foi vazado. Mas mesmo assim, pessoal, os militantes da Globo News ficaram em choque. Acompanhe este vídeo até o final, é muito importante. Deixe seu like, o seu comentário, a sua opinião. E agora bora para o conteúdo. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa de avaliação dos eleitores em relação ao governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em dezembro de 2025, 32% dos entrevistados avaliavam o governo do presidente Lula como ótimo ou bom. Em março deste ano, também 32%. Em abril, 29%. E agora, 30%. Em dezembro do ano passado, 30% achavam o governo Lula regular. Em março, 26%. Em abril, 29%. Agora, 29% novamente. Em dezembro, 37% avaliavam o governo Lula como ruim ou péssimo. Em março e abril deste ano, 40%. Agora, 39%. 1% não sabia avaliar em dezembro do ano passado e março deste ano. Em abril, 2%. E agora, 1%. O Valdo Cruz comentou há pouco, no J10, com o Eric Bang, os resultados da avaliação do governo Lula. Vamos ver. Primeiro, Lula consegue estancar a perda de aprovação. Ela não só para de cair, como oscila um ponto aqui no Datafolha, na Quest 2 a 3 pontos. Então, ele estanca a queda e dá uma oscilação positiva pequena dentro da margem de erro, mas dá uma melhorada, né? Você tinha uma curva gradualmente caindo, agora estanca e sobe um pouquinho. Isso é fruto de quê? Do governo lançou o novo Desenrola 2, teve uma grande aceitação. A pesquisa da Quest mostrou que ali naquele grupo que é muito beneficiado pelo programa, que pessoas que recebem de 2 a 5 salários mínimos, o programa é até para quem ganha até 5 salários mínimos, houve uma melhora para o presidente Lula na sua aprovação nesse grupo, né? O Datafolha também registra uma melhora ali para quem ganha até 2 salários mínimos e um pouquinho para quem ganha acima disso, né? Você teve o encontro de Lula com o Donald Trump, que também teve uma repercussão positiva para o presidente Lula. Depois ele revogou, medida eleitoreira, mas revogou a taxa das blusinhas, né? Apressou a revogação porque viu que a oposição estava querendo aprovar no Congresso antes de Lula revogar, queria ficar com ela, a oposição, os dividendos políticos positivos pela revogação dessa taxa das blusinhas, que eu acho que economicamente é errado, né? Porque você prejudica o setor têxtil brasileiro, varejista, indústria, mas politicamente acabou prevalecendo essa posição. Agora, a dúvida é o seguinte: essa pequena melhora vai subir? Lula prepara outras medidas aí para tirar do seu saco bondades, o Eric, e quer continuar publicando, divulgando notícias positivas para exatamente melhorar a sua aprovação, porque a aprovação continua abaixo da reprovação. Todo especialista em campanha diz que o ideal é que esteja pelo menos empatado ou aprovação, que é o ideal, acima da reprovação. Lula esperava que isso tivesse acontecido no ano passado, não aconteceu, dessas curvas se cruzarem, a aprovação voltar a ficar maior que a reprovação, e o governo espera que agora, perto da campanha, isso aconteça.
E o Datafolha também divulgou uma nova pesquisa com a intenção de voto para a eleição presidencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Vamos aos números do primeiro cenário de primeiro turno. Lula do PT aparece com 38%, com a margem de erro oscila de 36% a 40%. Flávio Bolsonaro do PL tem 35%. Pela margem varia de 33% a 37%. Lula e Flávio estão empatados dentro da margem de erro. Romeu Zema do Novo e Ronaldo Caiado do PSD estão empatados numericamente com 3% cada, podendo variar de 1 a 5%. Renan Santos, do Missão, Samara Martins, do Unidade Popular e Augusto Cury, do Avante, aparecem numericamente empatados com 2% cada. Pela margem, podem chegar a 4%. E empatam dentro da margem de erro com Zema e Caiado. Brancos, nulos ou nenhum somam 9%. 3% não sabem. Rui Costa Pimenta, do PCO, e Cabo Daciolo, do Mobiliza, aparecem numericamente empatados com 1 ponto cada. Pela margem, podem chegar a 3%. Eles estão tecnicamente empatados com Augusto Cury, Samara Martins, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. O Datafolha também simulou um segundo cenário de primeiro turno, incluindo o nome de Ciro Gomes, do PSDB. Vamos aos números. Lula do PT aparece com 37%. Com a margem de erro varia de 35% a 39%. Flávio Bolsonaro do PL tem 34%. Varia de 32% a 36%. Lula e Flávio estão empatados dentro da margem de erro. Ciro Gomes do PSDB aparece com 5%. Pela margem vai de 3% a 7%. Romeu Zema do Novo aparece com 4%. Oscila de 2% a 6% e está empatado dentro da margem de erro com Ciro Gomes. Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Augusto Cury, do Avante, aparecem numericamente empatados com 2% cada. Pela margem, podem chegar a 4%. E empatam dentro da margem de erro com Zema e Ciro. Votos brancos, nulos ou nenhum somam 8%. 3% não sabem. Samara Martins, do UP, Rui Costa Pimenta, do PCO e Cabo Daciolo, do Mobiliza, aparecem numericamente empatados com 1% cada. Pela margem, podem chegar a 3% e estão empatados dentro da margem de erro com Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, e empatados no limite da margem com Ciro Gomes. O Datafolha também simulou 3 cenários de segundo turno. Numa eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, os pré-candidatos aparecem numericamente empatados. Vamos ver os números. Em dezembro de 2025, Lula do PT tinha 51% das intenções. Em março, 46%. Em abril, 45%. E agora manteve 45%. Pela margem de erro varia de 43% a 47%. Flávio Bolsonaro, do PL, tinha 36% em dezembro, 43% em março, depois 46% e agora 45%. Pela margem, varia de 43% a 47%. Lula e Flávio estão numericamente empatados. Votos em branco, nulo ou em nenhum eram 12% em dezembro, depois 10%, 8% e agora 9%. Não sabe 1% em todas as pesquisas. O Datafolha também simulou a disputa entre Lula, do PT, e Romeu Zema, do Novo. Em março, Lula tinha 46%. Em abril, 45%. Agora, 46% novamente. Pela margem de erro, vai de 44% a 48%. Ronaldo Caiado tinha 36% em março. Depois, 42%. Agora, 39%. Pela margem, tem entre 37% e 41%. Votos em branco, nulo ou em nenhum, 16% em março. Depois, 11%. Agora, 13%. 2% responderam que não sabem em todas as pesquisas. Em outro cenário, a disputa entre Lula, do PT, e Ronaldo Caiado, do PSD. Vamos acompanhar. Lula tinha 45% das intenções de voto em abril, agora 46%. Pela margem de erro, varia de 44% a 48%. Romeu Zema tinha 42% no mês passado, oscilou para 40%, varia de 38% a 42%.
Branco, nulos ou nenhum eram 11% em abril. Agora, 13%. Não sabem, 2% em ambas as pesquisas. Na corrida eleitoral, Lula e Flávio Bolsonaro lideram os índices de rejeição. 47% rejeitam Lula do PT. 43% Flávio Bolsonaro do PL. Ciro Gomes do PSDB é rejeitado por 20% dos entrevistados. Romeu Zema do Novo, 15%. Cabo Daciolo do Mobiliza, 14%. Ronaldo Caiado do PSD, 13%. Rui Costa Pimenta do PCO, 12%. Renan Santos do Missão, Aldo Rebelo do Democracia Cristã e Samara Martins do Unidade Popular aparecem com 11% de rejeição cada. Augusto Cury do Avante com 10%. Hertz Dias do PSTU com 9%. 2% disseram rejeitar todos os candidatos. Não sabem também 2%. 1% votaria em qualquer um. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios entre terça e quarta-feira. O nível de confiança desse levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Os resultados da pesquisa de intenção de voto, a gente separou um trecho desse comentário e conferimos agora. Isso ainda não foi captado por essa pesquisa. O que a gente observa nela é algo semelhante ao que saiu na Quest, Lula conseguindo estabilizar as suas intenções de voto, fica empatado agora com Flávio Bolsonaro. Flávio estava 1 ponto acima de Lula, agora os dois estão com 45%. Lula consegue abrir a diferença para Romeu Zema e para Ronaldo Caiado. Zema oscila negativamente 2 pontos, Ronaldo Caiado oscila negativamente 3 pontos, né? Dentro da margem de erro, mas é uma oscilação favorável ao presidente Lula. É fruto, com certeza, das medidas que o presidente andou tomando e de um momento em que você não teve nada ali que pudesse estar favorecendo muito a campanha tanto de Romeu Zema, de novidade, né? E de Ronaldo Caiado. Agora nós podemos ter uma novidade, Eric. O Joaquim Barbosa, lembra dele? Ex-presidente do STF, ministro do STF, que foi relator do Mensalão. Agora a gente fica sabendo nesse fim de semana que ele se filiou ao Partido Democracia Cristã, e o presidente do Democracia Cristã quer lançá-lo como candidato a presidente da República, né? O pré-candidato até então era Aldo Rebelo. Então vai ter uma briga partidária, vai ser Joaquim Barbosa. Se Joaquim Barbosa entrar, será que ele mexe com o cenário eleitoral? É isso aí, pessoal. Agora vamos aqui com a segunda parte do vídeo com o Deltan Dallagnol trazendo mais notícias importantíssimas e bombásticas que acabam de acontecer. Deixando os créditos aqui ao canal do Deltan Dallagnol na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, peço a vocês que se inscrevam, que deixem seu like. O seu like é de extrema importância pra gente. Tem muitas pessoas que assistem ao conteúdo, mas não deixam o like. Então deixa o seu like. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Só mais uma coisinha, não se esqueçam de deixar a sua opinião, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Nunes Marques assume a presidência do TSE. Será que vai ser melhor do que o Moraes? E Deltan, o que vai mudar? E mais, na posse do Cássio Nunes, a Michele cumprimentou Moraes com um beijinho. E bolsonaristas foram à loucura, se revoltaram. Eu vou te dar a minha opinião sobre isso no final. E desejar, vai me dizendo aí nos comentários o que você achou desse cumprimento. Bom, gente, nessa semana o ministro Cássio Nunes Marques, ele tomou posse como novo presidente do TSE, em substituição à ministra Carmen Lúcia. A cerimônia teve torta de climão, com Lula e Alcolumbre, como você vê aí, ó, desconfortáveis lado a lado. Afinal, o Senado comandou a derrota do Messias, indicado por Lula para o Supremo, e derrubou o veto do Lula ao PL da dosimetria. Mas a grande comparação aqui não é entre o Cássio Nunes e a última presidente do TSE, a Carmen Lúcia, e sim entre ele, que vai conduzir o TSE nessa eleição, e Moraes,
que era o presidente entre 2024 e 2022, 22 a 24, ou seja, Moraes comandou na última eleição. E a questão é como que vai ser esta eleição comparada à anterior. A Veja, ela fez uma análise em que ela destacou duas diferenças fundamentais. A primeira é esta aqui, ó. Segundo José Benedito, que estava fazendo essa análise, a principal diferença estará no estilo de atuação da Corte Eleitoral. Moraes tinha uma postura de xerife bastante proativa, afirmou o editor José Benedito. Na avaliação dele, Moraes atuava de forma mais incisiva, monitorando conteúdos das redes, removendo perfis e reprimindo rapidamente ataques ao sistema eleitoral. Gente, Moraes não atuou como juiz. Ele atuou como procurador, policial, como qualquer coisa menos como juiz. Então, não se espera que Nunes Marques vá também largar a toga, que vá rasgar a toga, que vá ser um xerife como Moraes foi. Essa é a primeira diferença. O segundo ponto fundamental é que o Cássio Nunes, que está mais à direita, ele vai tentar equilibrar o discurso de combate a abusos nas redes com o discurso de liberdade de expressão. Nós só esperamos que não seja o estilo Carmen Lúcia, né, de defesa da liberdade de expressão, porque ela disse mais ou menos o seguinte: censura prévia jamais, mas só desta vez pode. Olha essa matéria da Jovem Pan. Carmen Lúcia se diz contrária à censura, mas concorda com a medida contra o Brasil Paralelo. Lembra dessa? Pois bem, nós vamos ter então um discurso de defesa das liberdades. E nós esperamos que no caso aí do Cássio Nunes, nós estejamos vendo não só um discurso, mas uma prática também de defesa das liberdades. Um indicativo sobre isso, sobre o que vai acontecer, para a gente tentar antever aqui como ele vai de fato agir e não só falar, é o julgamento da regulação das redes sociais que aconteceu no STF. Você lembra como que ele votou? Ele votou de forma totalmente alinhada com aquilo que eu penso, em defesa das liberdades, pela manutenção da regra que existia até então. E ele entendeu que era o Congresso Nacional e não o Supremo que tinha que deliberar sobre isso. Então nós temos aqui um muito bom indicativo, muito positivo. E na cerimônia de posse, gente, do Cássio Nunes Marques, estava aí a Michele Bolsonaro e ela cumprimentou o ministro Alexandre de Moraes na posse dessa presidência do TSE, com esse abraço e com um beijinho no rosto. E essa foto aqui, ela tem dado o que falar com uma grande polêmica nas redes sociais, dentro da própria direita, com muita gente ali explodindo em revolta contra a Michele. Eu vou te mostrar o que esses bolsonaristas estão dizendo e depois eu te dou a minha opinião, que eu já adianto, também vai ser polêmica. Olha aqui o que foi que o Estado de Minas escreveu. Disse: um encontro entre a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, causou revolta entre os bolsonaristas. Os dois se cumprimentaram no evento de posse do ministro como o presidente do TSE e o momento captado pela reportagem do portal Metrópolis contou com um abraço e um beijinho da Michele. Aí a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, alguém que eu admiro, que eu respeito muito, ela foi lá no X e escreveu isso. Em casos extremos como esse, a recusa do cumprimento, aperto de mão, abraço ou beijo não só é admissível como é recomendada. Recusar um aperto de mão é um gesto deliberado de hostilidade. É uma forma inequívoca de dizer ao outro que ele não é reconhecido nem sequer no plano da cortesia elementar. Júlio Schneider, que é um perfil bolsonarista de grande alcance, ele foi mais duro ainda. Ele disse isso aqui, ó. Cumprimentar o sujeito que mandou prender injustamente o próprio marido, desculpe, eu não tenho estômago para entender isso. Antes que venham falar de etiqueta. Enfim, essa mesma etiqueta naquele lugar. Outra usuária resumiu também o sentimento da base. Ela disse: nunca cumprimentaria, tampouco abraçaria um dos maiores algozes da minha família. Agora, a minha opinião. E eu sei que pode dar polêmica. A Michele, ela acertou. Eu sou ex-procurador da República, fui perseguido institucionalmente, conheço de perto o que é ser alvo do STF. E mesmo assim eu te digo com tranquilidade, a Michele fez o que tinha que fazer naquele ambiente. Primeiro porque cumprimentar autoridades numa cerimônia institucional é educação básica, não é capitulação. A Michele estava ali em cerimônia oficial, com autoridades, câmeras, cobertura nacional. Ela cumprimentou todos, incluindo Moraes. Isso que é uma mulher educada, elegante, como a Michele faz, mas esse nem é o motivo principal. A razão mais forte vem agora. Em segundo lugar... É isso aí, pessoal. E bora aqui para mais uma notícia. A PF retira delegado que pediu investigação contra Lulinha e prisão do careca do INSS da condução do inquérito. Guilherme Figueiredo Silva foi retirado da condução do caso após
solicitar prisão do careca do INSS e abertura de apuração contra o filho mais velho de Lula. Oposição cobra explicações de Andrei Rodrigues. A Polícia Federal substituiu o delegado Guilherme Figueiredo Silva, responsável por apurar fraudes no INSS e autor do pedido de investigação sobre Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente. A troca no comando das investigações foi alvo de críticas da oposição, que agora exige explicações do diretor-geral da corporação. O delegado chefiava a divisão de repressão a crimes previdenciários e conduzia o inquérito sobre as fraudes em aposentadorias desde que o caso foi remetido ao Supremo Tribunal Federal devido ao foro privilegiado de investigados. A substituição teria ocorrido a pedido do próprio policial, que pretende retornar a Minas Gerais, seu estado de origem. A transferência do caso para a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores surpreendeu o gabinete de Mendonça. O ministro soube da mudança em reunião realizada nesta sexta-feira. A condução do inquérito pelo delegado Guilherme Figueiredo Silva era bem avaliada por interlocutores do relator das fraudes do INSS. Questionada, a PF ressaltou que a equipe que conduz as investigações segue a mesma. A transferência foi concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações, uma vez que a coordenação de inquéritos nos tribunais superiores possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o STF, informou a corporação. A substituição se dá após o delegado anterior ter solicitado medidas contra Flávio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. Antes de deixar o caso, o antigo responsável havia pedido a prisão do empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como o mentor das fraudes em aposentadorias. O delegado deixou a condução do inquérito no início do mês e redistribuiu investigações a outros integrantes da PF. Ele também não participou da última rodada de depoimentos dos investigados da farra do INSS. Triangulação de recursos investigada, a PF apura se Lulinha teria atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, através de empresária Roberta Lussinger. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante pra gente. Valeu!